Fala meninas, sejam bem-vindas a mais um episódio do Papo de Mulher Cristã. Quem fala com vocês aqui é a Marília, eu tô aqui com a Gabi. Oi, meninas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio. Você já viu o tema aí, talvez você até se assustou, mas a gente quer ser bem prático aqui mesmo e trazer uma visão sobre namoro que nós entendemos que é a visão que realmente Deus nos guia nela. Ah, Marília, mas Deus não fala de namoro na Bíblia, correto? Deus não fala de namoro em nenhum momento da Bíblia, mas Deus nos dá princípios e nós entendemos por base desses princípios. Então vamos lá, a gente quer conversar com vocês um pouquinho hoje sobre termine esse namoro. O porquê desse podcast? Hoje nós vemos, e isso eu compartilhei muito com a Gabi também, uma questão interessante acontecendo na nossa geração. Nós idolatramos o namoro e banalizamos o casamento. Meu Deus, pedidos de namoro são surreais e pedidos de namoro são, nossa, todos lindos, maravilhosos, e namoro é aquele romance e tal. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê uma banalização do casamento. Ó, o casamento nem é tudo isso. Divórcio está tão comum hoje. Então, nós queremos trazer aqui para você, mulher, talvez você nasceu na igreja, talvez você está chegando agora, né, nessa caminhada com Jesus. Nós queremos te trazer algumas questões sobre o namoro para trazer luz para sua vida, assim como trouxe para a nossa vida também. O que é o namoro? Namoro é fase de conhecer. Namoro é aquela fase que você vai olhar para a pessoa, vai sondar, vai observar e vai falar assim: será que eu topo isso para a vida inteira? Será que é compatível comigo, essa pessoa, os hábitos, tudo que ela carrega para a vida inteira? Será que faz sentido para o que Deus já me falou essa pessoa? Será que a gente se dá bem? Será que a gente vai ser nós vamos ser bons parceiros um para o outro a vida inteira? O namoro ele é sobre isso, né? O namoro ele é totalmente transitório na nossa vida, na vida da mulher, principalmente cristã, que nós entendemos que Deus ama realmente o casamento. Deus não ama o namoro. Deixa eu contar uma coisa para vocês interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas na Bíblia não existe o namoro e naquela época em que a Bíblia foi escrita, não existia o namoro, né. Sabe como era? As pessoas elas se casavam através da intimidade ali daquele momento, elas iam lá para a tendinha e consumava-se o casamento, então não tinha um período para você conhecer alguém, para você saber se era isso ou não que você queria e tal. Não, a Bíblia fala sobre casamento. Então nós queremos enfatizar muito isso e saber a sua opinião, Gabi, sobre namoro agora. Marília, na hora que você falou, ia lá pra tendinha, eu já falei: "Meu Deus, se os homens ouvem isso, eles já vão querer falar assim: 'Não, não precisa de mais nada, a gente só vai ali pra tendinha e consuma o casamento e É, esse era o casamento antigamente mesmo. Gente, mas isso era naquela época, tá, a gente tá vivendo em outra época, em outra estação, e vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu gosto muito de uma frase que a minha mãe me falava a vida inteira. Gente, a minha adolescência eu Conselhos da dona Rose. sim, eu ouvia a vida toda ela falando: "No namoro, Gabriela, abre seu olho, abre seu olho". Eu lembro que no meu último relacionamento, o que ela mais me falava: "Gabriela, abre seu olho, porque você precisa enxergar algumas coisas que você precisa ter a sensibilidade". E muitas vezes a gente tá lá, apaixonada e vivendo, assim, um conto de fadas, etcétera, que a gente fecha o nosso olho. Exatamente. E não é a hora de fechar o olho. Então, todas as vezes que a gente tiver, assim, alguma coisa, que são sinais de alarme, sinais de alerta, são exatamente assim, por mais que você esteja emocionada, por mais que você esteja apaixonada, por mais que você esteja com aquele sentimento absurdo, é nesse momento do namoro que você tem que ser muito racional, por mais difícil que seja, tá, gente? Eu não tô falando aqui que é fácil.
Mas esse é o momento de você ser o mais racional possível e falar: "Será que é o Espírito Santo que está me falando isso? Será que é essa direção que eu estou tendo agora? Será que realmente isso é um red flag?" Tipo, a gente chama isso de bandeira vermelha. O que que é bandeira vermelha? Bandeira vermelha são coisas que são realmente sinais de que você precisa parar. Um semáforo, quando tem um semáforo, o vermelho é para você parar. O amarelo é para você ter, assim, ó, uma noção do que está acontecendo, tá tipo, ó, vou com cuidado, tô observando, etcétera. Mas o vermelho é sinal de parar, para tudo. E assim, não tem como a gente continuar um relacionamento com bandeiras vermelhas, não tem como a gente continuar um relacionamento de qualquer forma. Por quê? Porque se o namoro é a fase de conhecer, cara, você tá declarando ali, você tá, ditando como que fala, Marília, quando termina tá tendo um processo acontecendo e daí vai dar o veredito final, como chama? Sentença. Você tá dando a sentença de que você vai ter um casamento fracassado. É assim, óbvio, não tem outra opção. E daí eu e a Marília, a gente levantou algumas bandeiras vermelhas, alguns sintomas claros de que a gente precisa terminar esse namoro. E às vezes a gente vai sofrer. O que eu mais falava pra Má, assim, no último ano é: "Marília, é melhor a gente sofrer por a gente ter tomado uma decisão muito difícil", você lembra disso, né, Marília? "É mais fácil a gente sofrer por ter tomado uma decisão difícil, do que a gente ficar sofrendo o resto da vida segurando uma situação difícil". Exatamente, exatamente. E eu não sei se é com você assim, mas quando eu olho para trás e eu vejo essas bandeiras vermelhas que existiam e o meu posicionamento, ou enfim, o que aconteceu, hoje eu dou glória a Deus por não ter acontecido, porque Sim, realmente é algo muito sério. E a sim, primeira bandeira vermelha que a gente quer trazer aqui para vocês é tipo, termine esse namoro ou repense sobre esse namoro, se isso acontecer, é se houver qualquer forma de abuso. E eu não estou falando aqui de um ou outro, eu tô falando de todos, abuso emocional, físico, até financeiro. sim. Mulher, deixa eu te dizer algo, falta de respeito não é só falta de respeito. É, Muitas vezes a gente lida ali com uma situação, é uma falta de respeito, hoje ele estava cansado, às vezes ele é estressado, a gente tem que entender esse lado dele. Não, começa a observar se essa falta de respeito talvez não seja um abuso emocional. sim. E E isso pode ser um sinal de alerta absurdo, porque muitas vezes a gente nunca vivenciou um abuso nós mesmas, ou a gente nunca vivenciou amigas que viveram um abuso, ou às vezes nossa mãe, alguém da nossa família, porque tem muitas mulheres que tiveram essa vivência de em algum momento aprender o que era o abuso. Mas muitas de nós não temos essa consciência. E quando a gente não tem essa consciência, a gente não acredita que aquilo é um abuso. E a gente fica mentindo para nós mesmos, do tipo, não, acho que isso é normal, não, acho que isso acontece, não, acho que, igual a Má falou, acho que ele estava cansado. Não, 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 não. Se você não sabe nada sobre abuso, pesquise, para que você tenha consciência de todas as formas possíveis de abuso, para que você não permaneça nesse lugar, sabe. Tem caras que eles vão te colocar um peso muito maior do que aquilo que você pode suportar, e daí quando você sai daquilo, você fala: "Meu Deus, parece que eu tirei um peso das minhas costas". E não só isso, a gente sabe que as formas de abuso, elas podem chegar às mais terríveis possíveis. Então, a qualquer sinal de alarme, pare, pare, porque isso é bandeira vermelha. e se no namoro isso já está acontecendo, porque veja bem, no namoro a gente quer mostrar o melhor da gente. No namoro, a gente quer trazer o melhor da gente, a gente se dedica e a pessoa está conhecendo a gente quer mostrar realmente a nossa melhor versão. Então, você imagina, se já acontece um abuso no seu namoro, imagina o que não vai ser no casamento, né? Às vezes a gente trata o namoro como casamento assim, meu Deus, eu não posso terminar de jeito nenhum, meu Deus, eu vou dar mais uma chance. Mas assim, hoje o cara tá pegando forte o seu braço, daqui a pouco ele tá te dando um soco. Sim. É literalmente isso. Então, entenda que você não precisa ser fiel a um namoro. É isso que nós queremos trazer aqui. Você não precisa ser submissa e fiel a um namoro. Você precisa ser fiel a Deus.
Eu conversei, às vezes, tempos atrás com uma pessoa e ela estava me relatando sobre um relacionamento, e eu ainda falei para ela: "Olha, Deus não dá um namoro como uma missão de vida para você. Deus não te dá um namoro como uma missão de vida. Não, eu vou acreditar nele até o fim. Eu vou apostar todas as minhas fichas na mudança dele. Eu vou ver ele mudar". Não, cuidado. Deus não dá uma pessoa para você transformar ela. Deus é tão bom que ele vai te dar alguém para somar na sua vida também. Então, se não está somando, mulher, cuidado. Namoro não é prova de resistência, né? Namoro é para ser leve. Sim. Sim, e aí entra muito na falta de respeito que a Má falou, porque falta de respeito nem sempre é só uma simples falta de respeito. Às vezes o cara ele não tem ele falta com respeito com você, falta com respeito com a família dele, falta com consideração com todo mundo, e isso tudo é sim bandeira vermelha. A outra Sim, pode falar, Gabi, pode falar. pode falar que eu ia para o próximo ponto. Eu também. Pode Ai. falar o próximo ponto. Muito bom. A outra coisa muito importante é se houver qualquer tipo de traição. A gente está falando aqui do namoro, e se houver qualquer tipo de traição, isso é sim uma bandeira vermelha. Porque a gente está falando com falha de caráter, a gente está falando sobre falha de caráter, a gente está falando sobre falta de fidelidade, a gente está falando sobre diversas coisas que não diz respeito só à traição. A gente está enxergando ali uma traição que, na verdade, é a ponta do iceberg sobre todo o resto a respeito do cara. Então, se você tiver experimentando a traição, pensa que isso é uma bandeira vermelha absurda, porque a traição ela vai acabar com a sua autoestima, ela vai acabar com a sua, com todas as áreas da sua vida, no sentido de você não vai mais se achar uma mulher digna de receber outras pessoas, você não vai se achar mais uma mulher, capaz de conhecer outra pessoa. Eu acho que tem várias coisas que só vão acabando com a gente em todos os sentidos se a gente aceita essa traição durante o namoro e diz que vai continuar sobre ela. Claro que a gente entende que tem redenção, que Deus perdoa tudo, mas tem essas bandeiras vermelhas, gente, eu ficaria muito alerta, eu não sei você, mas eu fico muito alerta do sentido: "Cara, eu te perdoo, mas não significa que eu quero continuar um relacionamento com Exatamente, ele". e como você já disse lá no começo, glória a Deus que isso aconteceu agora, por mais trágico que seja, porque mulher, você tá numa estação da sua vida que você pode decidir e ter autonomia de uma forma diferente do que num casamento. Você não tem filhos envolvidos, você não tá dentro de um casamento. Então a gente tá falando aqui realmente sobre namoro, sobre você ter esse poder de decisão, o poder tá nas suas mãos. Sim, Outra bandeira vermelha, como a Gabi disse, é se houver qualquer sinal de uma incompatibilidade insuperável. Uma das maiores causas de divórcio hoje é linkada e dita como motivo de incompatibilidade. Marília Então, advogada falando, hein, meninas. não é a primeira, né? Falam que a financeira ainda é maior, mas um dos grandes motivos é a incompatibilidade. E eu já namorei, estando na igreja, antes de conhecer Jesus, já conhecendo Jesus, e o que eu posso te dizer é que muitas dessas incompatibilidades, elas já são vistas em um namoro. Por mais que seja vista numa proporção um pouco menor, porque você não vive junto, você não mora junto, dá para algumas coisas já serem analisadas em sede de namoro. E muitas vezes, mulher, muitas vezes a gente é iludida, a gente é muito iludida até com as palavras. Mulher é muito palavra. Então, às vezes, o cara ele passa, né, todas aquelas palavras para você, e você acredita que isso vai mudar, ou que isso nem é tão grave assim. Então, como a mulher ela é muito assim, ela tem que prestar ainda mais atenção nisso. E como eu disse para vocês, o namoro, ele é um lugar onde algumas incompatibilidades já são desmascaradas. Não ache que no casamento ele vai mudar, ele vai melhorar, ele vai se transformar, ou que você mesmo vai ser um agente de transformação na vida dele. Não, você tem o poder de escolha nas suas mãos. O que você quer da sua vida? O que Deus já te disse que vai fazer através de você? É Sim, compatível com a vida desse homem que você está escolhendo para estar do lado, para estar do seu lado e ele está do lado dele? Enfim, é compatível? sim.
É isso que você quer? Porque muitas vezes a gente pensa assim: "Ah, mas eu não tô vendo ninguém, eu só vejo ele mesmo, é isso, e vai ser ele". Então tome muito cuidado com isso. Sim. Nossa Deus, sim. Outro ponto muito importante, que é uma bandeira vermelha, é o cara que não tenha consciência de limites. Ó, tem um autor que ele fala muito, o Dr. Cloud e o Dr. Townsend, acho que é assim que fala o nome dele. Eles escreveram diversos livros sobre limites, e daí a gente tem limites no casamento, limites no namoro, limites de forma geral em todas as áreas da nossa vida, limites no trabalho, enfim. Muitas vezes a gente não tem consciência dos limites que são os nossos limites, e aí consequentemente a gente permite que as pessoas façam o que elas quiserem, a hora que elas quiserem. E eu falo aqui por experiência própria de que uma grande bandeira vermelha para relacionamentos é o cara que não tem consciência dos limites. A gente não estabelece os limites e o cara também não tem consciência. E daí o que acontece? A gente muitas vezes passa dos limites e faz com que aquilo é gente, quantas vezes essa falta de limites até nos leva a pecar, porque a pessoa não tem consciência daquilo que ela pode ou não falar pra gente, daquilo que ela pode ou não fazer com a gente, daquilo que ela sim, de todos os limites da nossa vida. Então, isso é um grande red flag. Agora, o principal é, se eu sei os meus limites, eu declaro quais são os meus limites, e ainda assim o cara continua fazendo tudo o que ele quer, a hora que ele quer, a forma como que ele quer falar e tudo, isso é uma grande bandeira vermelha, porque se ele no namoro não compreende o limite que ele pode chegar comigo, aquilo que me afeta emocionalmente, aquilo que me afeta fisicamente, aquilo que me faz pecar ou não pecar, aquilo que em todas as formas. Nós somos mulheres, se eu não tenho consciência disso, cara, eu não tenho consciência de mais nada. Por quê? Porque eu preciso estabelecer limites no namoro. O namoro não é um grande playground que a gente pode fazer o que a gente quiser, a hora que a gente quiser. E daí as nossas emoções elas vão para o ralo, porque a gente permite que as pessoas façam o que elas querem, que elas falem o que elas querem, que elas vivam, assim, da forma que elas quiserem com a gente e nós somos afetados por tudo isso. Então, se você estabelece os seus limites e passa para a pessoa e a pessoa não respeita, não tem consciência desses limites e não, fala: "Olha, eu posso ir até aqui com a Gabi, porque aqui já não dá mais", cara, isso é uma grande forma da gente terminar esse namoro. Exatamente. Uma outra bandeira vermelha e algo que é um sinal para que talvez a gente termine o nosso namoro, é se houver inconsistências ou mentiras, né. Mentiras diz muito sobre caráter, então nós precisamos nos atentar, porque se a pessoa mente para nós, aponta para um vício, uma falha de caráter dela. Então se ele mente para você no namoro, ele vai mentir coisas mais tranquilas. Mas e num casamento, né, ele pode mentir sobre os seus filhos, ele pode mentir sobre tantas outras coisas, e são coisas que dá pra gente observar já num namoro, né, onde há mentira, não há verdade, Jesus não está ali. Jesus é muito claro sobre o poder da verdade, e que se nós somos filhos e filhas e discípulas, nós precisamos andar na verdade. É, Então, cuidado com isso, sabe? São sinais que você acha que talvez não podem impactar a sua vida ou trazer um malefício muito grande para a sua vida, mas são sinais que devem ser observados. O caráter da pessoa, se ele demonstra sinais de falta de caráter, mulher, isso é muito sério. Então, a gente te encoraja, como a gente faz tudo que a gente está falando aqui, a gente analisa na nossa vida também. Então, a mulher ela é engraçada porque a gente sempre acredita no outro e a gente sempre quer dar uma chance para o outro. é. Mas se tem algo que eu aprendi, principalmente nesse último ano, é que nós precisamos ser um pouco mais radicais e não tão expansivas quando a gente está conhecendo alguém. Sim. É, porque se a gente entende ali essas mentiras na num pode ser pequenas, tá, porque no namoro vão ser mentiras pequenas. Se a gente começa Exatamente. pequenas mentiras no namoro, isso pode levar a grandes coisas, porque
deixa eu lembrar vocês que o pai da mentira, a gente já sabe quem é. Então, não tem como a gente servir a 2 senhores. Se Exatamente. eu tô mentindo nas pequenas ou nas grandes coisas, cara, a gente sabe quem é o pai da mentira, então a gente sabe que o coração daquela pessoa, precisa ser tratado de alguma forma, isso é um grande red flag, porque a Marília tá falando a todo momento aí, gente: "Ai, você não é a pessoa que vai curar o seu querido namorado, você não é a pessoa que vai trazer ele de volta". Não, gente, porque nós não somos Jesus Cristo, nós não vamos salvar ninguém, Jesus já fez tudo. Agora é uma escolha da pessoa se ela vive aquilo que Deus já fez por ela ou se não, se ela não quer viver, tá. Exatamente. Uma grande outra bandeira vermelha, e eu acho que esse é um ponto delicado e muito importante para a gente ver, é se o cara ele tá muito defensivo ou ele é facilmente ofendido. O que acontece na maioria das vezes é que sabe aquele cara que nada é culpa dele, eu me ofendo com tudo que fazem sobre mim, nada é culpa minha, na verdade a culpa é toda sua. E eu vou fazer de tudo para que a culpa continue sendo sua. Eu posso ter errado, eu posso ter feito 1000 coisas, mas a culpa é sua. E daí ele traz aquele peso do tipo: "Você precisa mudar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você". E a gente vai carregando esse peso nas costas de achar que, na verdade, nós realmente somos o problema do mundo. Por que que a gente está aqui? Esse cara é perfeito e eu sou toda errada. Nossa, ele tá me salvando, ele tá me dando vida. Mas na verdade, deixa eu te falar que não, não é verdade. Então, é aquele cara que nos mínimos detalhes, ele vai se mostrar totalmente ofendido com qualquer coisa. Meu, aconteceu uma situação e, nossa, aquela situação foi o que ofendeu ele. E na verdade aquela situação era tão simples do tipo, meu, o cara fez uma tempestade num copo d'água, começa a prestar atenção nessas coisas, sabe. Se o cara ele se defende muito, ele fala que nada foi ele, nada é culpa dele, não tem um coração perdoador, ele se ofende muito fácil e vai guardar aquela mágoa, aquele rancor o resto da vida, se atente a isso menina, pelo amor de Deus. E o último motivo para você terminar o seu namoro, uma bandeira vermelha, a última que a gente quer citar aqui, é se não houver qualquer vontade de compromisso. Sim, Talvez você diga: "Marília, mas ele já tá no namoro, isso já é um compromisso". Irmãs, amigas, mas assim, o compromisso no namoro ainda, o namoro é só a parte boa de tudo. O sim, namoro, se você briga, você vai para sua casa, né, se você se irrita, você não vê a pessoa naquele dia. Gente, eu tinha uma mania muito feia antes de conhecer Jesus e dos namoros que eu tive. Todas as vezes que eu brigava, ou que eu discutia, ou que eu achava que eu estava certa, ou que aconteceu alguma situação que eu realmente tinha uma pequena razão, sabe qual que era a minha atitude? Se eu estava conversando com a pessoa, assim, eu já batia a porta do carro e entrava para casa. Várias vezes eu fazia isso. "Não, não quero conversar com você hoje", batia a porta do carro e entrava para casa. Tipo assim, não quero conversar. Gente, quando a gente casa, não dá mais para fazer isso. Não existe bater a porta do carro e entrar para nossa casa e não resolver esse problema hoje ou não resolver ele nunca, eu não sei. Ou se estressar e não conversar depois. Então, algo que a gente precisa entender é que o namoro, ele é muito mais leve, ele é muito mais fácil, você só tem a parte boa da pessoa. Você sim, vê quando você quer, você vai para lugares legais, você, né, aproveita, você conhece pessoas. E algo interessante é que o casamento ele traz um peso para nós, né, um sim, peso de responsabilidade. Então tem meninos namorando, mas esses meninos que namoram, eles não estão dispostos a se tornarem os homens que casam. sim, Então, o que nós queremos trazer aqui é se você tá apenas com um menino que namora ou se você tá com o futuro homem da sua vida e que está disposto a casar com você. sim, Com quem você está? Com quem eu, a Gabi, com quem nós estamos nos relacionando? Porque meninos têm medo de casamento, meninos têm medo de compromisso. E Deus, ele quer te entregar um homem que vai te levar para o altar, que vai honrar a aliança que ele vai fazer com você no altar um dia. sim. E a gente tem orado muito para que esses homens eles se levantem, porque o tanto de menina ferida que a gente tem ouvido e a gente tem visto que elas sofrem porque elas se precipitam e acreditam mesmo em caras que em momento nenhum falaram nada. Gente, eu estava assistindo Casamento às Cegas. Eu raramente assisto
coisas assim. Mas daí eu estava fazendo comida aqui e falei: "Deixa eu assistir, né, tô treinando meu inglês, tô ouvindo aqui coisas gerais", e a gente sabe que não é um programa, né, não é uma realidade mesmo. Mas assistir aquilo me trouxe uma consciência muito grande, assim, de que às vezes a gente acredita tanto no que as pessoas tá falando e a gente acaba aceitando migalhas. Às vezes o cara que tá com você, ele em momento nenhum falou que ele queria nada sério, mas e por outro lado, ele contorna, porque ele começa a falar coisas pra você que te tornam confortáveis a estar aquilo e você acaba acreditando que ele realmente queria alguma coisa, mas em momento nenhum ele falou que ele quer um compromisso com você. Só que a gente se sujeita àquilo, por quê? Porque a gente aceita pouca coisa. E menina, eu quero te convidar hoje a não aceitar pouca coisa. Não aceita, assim, só porque você acha que é aquilo e porque ele é o único cara do mundo. Não é, gente, não é, tá bom? Não é. Tem muitos caras Exatamente. bons e tem muitos caras que vão lutar por você. E se não tiver também, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, assim, ó, pra gente fechar esse episódio. É melhor a gente não ter um cara aqui do nosso lado com uma grande bandeira vermelha, é melhor a gente não ter isso. A gente ter só Jesus, do que a gente ficar sozinha. Então eu prefiro ficar sozinha, do que eu ter um grande cara com uma grande bandeira vermelha do meu lado. Exatamente. Então, assim, nós precisamos entender que o namoro é para isso. Se você tá no namoro, que você ouça esse episódio, que você reflita, como eu e a Gabi, a gente tem refletido. E assim, gente, a gente vai aprendendo, né? Cada dia que passa a gente aprende, às vezes a gente comete alguns erros, a gente cai em alguns erros desse. Mas assim, glória a Deus que isso foi num namoro Sim, e que o Senhor foi zeloso e cuidadoso com nós, porque não deixou a gente cair numa grande cilada, que é um é. casamento com uma pessoa com alguma dessas bandeiras vermelhas, que são totalmente destrutivas. Então, que esse episódio faça sentido para você. Isso não é regra, nós baseamos esse episódio na palavra de Deus, mas se você não quer viver isso também, que Deus te abençoe e que não haja danos na sua vida. E é isso. E é isso, até o próximo episódio. Que Deus te abençoe muito, meninas. Tchau, tchau. Tchau.